Eu de repente não acredito mais, eu até fiquei bravo. Acho que não vou me divorciar. Caminhando na rua, de repente percebi que podia ouvir os pensamentos da minha esposa. Minha esposa, fria e ascética, me olha com desdém na superfície. Mas em seu coração há outra voz: esposo, eu não quero me divorciar. Se eu dissesse que não estou me sentindo bem, funcionário? Pensei em me demitir da empresa de pesticidas. Como uma garota de pele clara, pernas longas e bonita. Se alguém me encontrasse, não te devolveria. Veniam, eu não pude deixar de hesitar por um momento. Acabei de ouvir algo estranho? Olhei para o espelho retrovisor, incerto. E só vi minha esposa no banco do passageiro, olhando friamente pela janela. Parecia que tudo era apenas ilusão minha. Então, perguntei hesitantemente: nosso divórcio não terá um grande impacto em você, certo? Zhou Nuan ouviu minhas palavras. E disse calmamente: não terá um grande impacto, mas as pessoas no nosso meio têm um entendimento tácito. Sem cortesia, apenas assédio. Isso é o que dizem de mim. Se eu me divorciar dele, vou soldar camas e me organizar. Eu não tenho nada de errado. Não vou te culpar no futuro. Eu não quero você. Eu quero um abraço frio. Ao ouvir essa voz, hesitei e olhei de novo. Zhou Nuan, com um rosto pequeno e requintado no banco do passageiro. Isso não deve ser uma alucinação, certo? Então, eu posso ouvir os pensamentos da minha esposa? Agora mesmo, eu tinha certeza de que a boquinha dela não estava se movendo. Zhou Nuan pareceu sentir algo. De repente, virou a cabeça para encontrar meu olhar. Hoje não estou me sentindo muito bem. O assunto do divórcio pode ser discutido na próxima vez. Zhou Nuan, você é tão corajosa. Finalmente disse. Marido, ainda te deixo me beijar. Vamos voltar. Te pergunto uma coisa, marido. Por que eu deveria dizer? Bolsas de grife, bolsas, raras e procuradas, pretas e brancas. Eu quero todas. Que tipo de garota meu marido gosta? Eu quero muito saber. Nesse momento, só acho um pouco barulhento, mas tenho certeza de que essa é a voz de Zhou Nuan. Então, hesitei por um momento e disse: então, vamos voltar hoje. Ao ouvir isso, os olhos da outra pessoa brilharam visivelmente, mas ela imediatamente fez uma cara séria e assentiu com modéstia. Tudo bem, como você quiser. No caminho de voltas, Zhou Nuan finalmente soltou um suspiro de alívio. Não só cantarolou alegremente o caminho todo, como também continuou chamando marido, marido. Só então percebi que parecia não conhecer minha esposa nada. Não disseram que ela era uma professora universitária fria? Eu sou o velhote pervertido que a ama exclusivamente. Quem é essa garotinha que gosta de resmungar? No começo, Zhou Nuan e eu podemos ser considerados um casamento relâmpago, e concordamos que depois do casamento, cultivaríamos bem nosso relacionamento. Mas estávamos muito ocupados com o trabalho, e a personalidade de Zhou Nuan era um pouco fria demais. Em vez de um casal, éramos mais como colegas de quarto. Afinal, sempre dormíamos em quartos separados. Depois de chegarmos em casa, entramos como sempre. Um na frente e outro atrás. Não estou me sentindo muito bem, vou voltar para o quarto primeiro. Mas quando ela se virou para subir as escadas, ainda ouvi seus pensamentos. E me deixe interromper um pouco. O que devo vestir? Isso mesmo. Está tudo bem? Devo pegar aquela peça? Não sei que tipo de garota ele gosta. Como posso andar até ele vestindo isso? Ah, que chato. Por que cachorrinhos gostam tanto de me lamber? Tenho medo que você não goste das coisas que comprei para você. Lave os morangos para mim, sou tão fofa, ainda estou com fome. Preço mágico. Continuar fingindo? Hehehehe. Ao ouvir isso, fiquei cheio de dúvidas. Não, quem disse que eu gostava de garotas de gelo? Isso é pura invenção. Mas, sério, o contraste fez com que eu tivesse um forte interesse em Zhou Nuan. Claro, o mais importante é que ela permite. Não parece que ela não sente nada por mim. Sinto que há algum mal-entendido entre nós dois. Mas, infelizmente, não vi Zhou Nuan sair do quarto durante toda a tarde. Estava muito longe, parecia que não conseguia mais ouvir seus pensamentos. Eu tinha um jantar marcado com um cliente. Então bati na porta e avisei Zhou Nuan, e me preparei para sair. Lá de dentro veio um eco frio. Como esperado, em seu coração ela começou a ansiar. Será que meu marido vai jantar com uma gata? Ela sempre fica em casa. Ela deve gostar de ouvir que ela é bonita. Eu pessoalmente não quero ver a professora. Então, ela está querendo brincar de me pegue se for capaz comigo? Meus olhos estão quase inchados.
Que chato, a culpa vai sobrar para mim de novo. Nossa, por que está chorando? De repente, meus sentimentos estão muito confusos. Afinal, a impressão que eu tinha da Zhou Ruohan sempre foi de uma professora fria e distante. Nunca imaginei que, no fundo, ela fosse uma pessoa manhosa e sarcástica. Depois de fechar um projeto com um cliente, voltei para casa mais cedo. Agora, acabei de tomar banho e estou deitado na cama, pensando sobre o que aconteceu hoje. Estou meio confuso, principalmente sobre se devo me divorciar ou não. Sempre fui uma pessoa direta. Antes de me divorciar, preciso conversar com a Zhou Ruohan. Ver o que ela realmente pensa. Estava pensando nisso quando, de repente, ouvi batidas na porta. Saí dos meus pensamentos e me sentei na cama. Entre, eu disse. Olhei para cima e vi Zhou Ruohan parada na porta. Ela provavelmente tinha acabado de tomar banho. Seu cabelo comprido estava solto nas costas. Seus olhos de flor de pêssego, que normalmente se curvavam para cima, estavam ligeiramente caídos, revelando um olhar um tanto lamentável. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, desviando o olhar um pouco desconfortável. Principalmente por causa dos seus pensamentos da manhã que me afetaram. No meio da noite, sozinhos, minha voz estava menos fria. E parecia ter mais constrangimento e timidez. Marido, não fique bravo. Eu realmente vou chorar. Passei a noite toda me preparando mentalmente, mas eu não sou médico. Se não der certo, eu te levo para consultar. Enquanto dizia isso, eu estava prestes a me levantar, mas uma mão pequena, branca e macia, segurou o meu ombro. Não precisa. O que está acontecendo comigo? É que o quê? Marido, não olhe para mim assim. Meu coraçãozinho vai morrer de tanto bater. Estou tão nervosa. Meu coraçãozinho vai morrer de tanto bater. Estou tão nervosa. Meu coraçãozinho vai morrer de tanto bater. Estou tão nervosa. Ele é tão lindo. Talvez porque os pensamentos na minha cabeça estivessem muito confusos, ou talvez porque ele estivesse muito nervoso. De qualquer forma, eu o ouvi dizer: marido, meu peito está doendo. Você pode me ajudar a massagear? Naquele momento, havia 2 pessoas na sala, mas estava incrivelmente silencioso. Eu podia até ouvir os batimentos cardíacos dele pararem. O ar pareceu congelar por um instante. Então, no segundo seguinte, olhei para a garota na minha frente, com o rosto vermelho, mordendo os lábios sem dizer nada. Sem escolha, eu só consegui perguntar: seu peito está doendo? Não estás? O Ruohan estava choramingando por dentro, querendo se punir com 2 doses por sua fofura e fingimento. Eu apenas olhei diretamente para ela, esperando que ela inventasse uma desculpa. Não está. Estava esperando que ela explicasse, mas no segundo seguinte, ela de repente estendeu a mão, pegou minha mão e a colocou no peito dela, mordendo levemente seus lábios rosados. Sim, também. Também estou com dor no peito. Você pode me ajudar a massagear? Quanta audácia uma pessoa tem. É o tamanho da sua produção. Ela falou. Bravo. Marido. Você consegue, Zhou Ruohan. Minha mão, que estava pressionada contra o peito dela, moveu-se inconscientemente. Eu prometo que foi apenas um reflexo. No começo, eu não estava pensando em ser um canalha. Mas isso. Não diga. Sério, não diga. No começo, eu não estava pensando em ser um canalha. Mas isso. Não diga. Sério, não diga. É realmente um pouco macio. Depois que eu pressionei inconscientemente, Zhou Ruohan, que estava de pé, pareceu que até mesmo sua pele exposta ficou rosada. Eu me lembro que, para dor no peito, você pode tomar aquele remédio, Xiao Yao Van. Eu queria me levantar um pouco envergonhado, e minha postura estava um pouco estranha. Mas Zhou Ruohan já tinha chegado tão longe. Então, naturalmente, ela não poderia desistir no meio do caminho. Vendo que eu estava prestes a me levantar, ela estendeu a mão reflexivamente e me segurou. No entanto, ela pode não ter controlado sua força. No segundo seguinte, ela caiu na cama comigo. Zhou Ruohan pareceu tocar em algo. Meus olhos, que estavam vazios, finalmente se moveram. Meu rosto ficou um pouco vermelho por causa de seus comentários lascivos. Eu estendi a mão e segurei sua mãozinha que estava prestes a tocar em mim. Por que você não se levanta primeiro? Você está me pressionando e meu peito também está doendo. Como esperados, Zhou Ruohan só se atreve a ser selvagem em seus pensamentos. Agora que eu falei, ela rapidamente, de forma desajeitada, apoiou-se na cama atrás dela,
preparando-se para se levantar, repetindo desculpe sem parar. Ela não tinha mais sua antiga aparência fria e distante. Zhou Ruohan estava pensando em tudo o que tinha acontecido e sentiu que todo o seu corpo estava começando a amolecer. Vendo como ela estava, eu só consegui estender a mão para ajudá-la. Originalmente, eu estava segurando seu ombro, mas essa postura era um pouco estranha. No final, não sei como, acabei segurando sua cintura. Zhou Ruohan, que estava prestes a se levantar, ficou rígida quando toquei sua cintura. Então, no segundo seguinte, todo o seu corpo amoleceu. E caiu de novo em cima de mim. Eu fiquei completamente estupefato. Minhas mãos ainda estavam segurando sua cintura. De repente, ela simplesmente caiu em cima de mim. Não, desse jeito, é realmente difícil para mim acreditar que você não está fazendo isso de propósito. Minha voz estava um pouco impotente. Não estou. Minha cintura não pode ser tocada casualmente. É um pouco ambíguo. Venian, de repente me lembrei de que, depois de termos nos registrado para casar, uma vez saímos para jantar juntos. No caminho, encontramos um amigo. Quando fomos cumprimentá-lo, ele apertou a cintura dela. Como resultado, todo o corpo dela de repente ficou rígido. Seu sorriso desapareceu e ela olhou para mim. Essas coisas eu naturalmente consigo ver e sentir. Naquele momento pensei que era minha ação sendo atrevida. Então rapidamente retirei minha mão. E depois também houve algumas vezes em que toquei sua cintura sem querer, e a reação dela sempre era rígida. A expressão mudou. Lentamente comecei a suspeitar. Será que ela não gosta muito do meu toque? As pessoas têm hobbies e coisas do tipo, como eu que realmente prefiro garotas com uma silhueta de cintura bonita, então agora parece. Parece que houve um mal-entendido. O que fazer, agora que sei que a cintura dela é sensível? Eu estou ainda mais excitado, parece um pouco pervertido. 2 minutos e meio depois estamos sentados no sofá frente a frente. Nesse momento, ela me olha com uma expressão fria, mas o vermelho em seu rosto ainda não desapareceu, como se estivesse esperando que eu falasse primeiro. Mas na verdade, no fundo, é claro que eu não vim aqui para namorar, embora vendo minha esposa tão adorável. Até que não seria ruim conversar um pouco, mas esse não é o ponto agora. O ponto é que agora eu consigo ouvir os pensamentos de Zhou Ruohan. E também essa atitude inexplicável dela. Pensando um pouco, eu disse antes que queria me divorciar. Você também concordou. É porque você também sabe que nosso casamento tem problemas, não é? Depois de falar, ainda estendeu sua mão esguia e bonita, gentilmente, para jogar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Inexplicavelmente até um pouco sedutor, se não fosse porque ela está choramingando em seu coração de novo. Se falarmos sobre a atmosfera dessa cena, Xuanli é mais alta que eu, e parece que ela só quer usar o cérebro. Embora eu tenha começado, ele já é muito bom para mim. Qual raposa está assediando meu irmão mais velho? Uma série de pensamentos em sua mente me faz sentir como se minhas têmporas estivessem sendo esticadas. A esposa, que parece fria e ascética na superfície, na verdade está falando sem parar em sua mente? Isso conta como conseguir o que se deseja? Minha cabeça está zumbindo, já estou tão perturbado que não consigo pensar. Eu não aguentei e disse, cale a boca primeiro, e então o mundo ficou em silêncio instantaneamente. Eu percebi que parecia haver algo errado, levantei os olhos e olhei para a garota do outro lado, havia mais mágoa nos olhos de Zhou Ruohan. Com os lábios franzidos, ela disse em voz baixa, eu não disse nada, no entanto, no momento seguinte, os pensamentos começaram novamente. Não, eu fui um pouco atrevido. Como pode ter esse tipo de hobby? Isso me deixou chocado e sem palavras novamente, afinal, a imagem de professora deusa fria que eu tinha em mente está desmoronando um pouco rápido demais em um dia. Nesse momento Zhou Ruohan está me olhando inexpressivamente. Olhando diretamente para mim, ela está ansiosa em seu coração, pensando se esta noite ela foi muito apressada e expôs algo. Caso contrário, por que meu marido está estranho hoje? Eu finalmente interrompi sua divagação e expliquei um pouco primeiro que meu desejo de divórcio não tem nada a ver com raposas, eu só queria conversar com você hoje sobre nossos problemas. Eu mencionei o divórcio antes, é o que havíamos dito antes do casamento, que se depois de alguns anos juntos,
ainda não conseguíssemos despertar nenhuma faísca, ou se um de nós encontrasse outra pessoa que gostasse, nós nos divorciaríamos. Quando mencionei o divórcio, eu pensei que você tinha concordado tão rápido. Porque você também sabia que não havia faísca entre nós, e você ainda tem uma paixão platônica em seu coração, certo? Ao ouvir isso, a expressão de Zhou ficou ainda mais fria, com algo escondido em seus olhos. Então o que você está querendo dizer é que você tem alguém em seu coração? Ou que você não sente nada por mim, e eu estou apenas sendo unilateral e me irritando em vão? Tem algum efeito que possa queimar? Eu não estou sentindo nada. Pobre de mim, uma beleza. Zhou, você não tem nada em seu coração. Eu suspirei e disse, eu pensei que você não sentia nada. Eu não tenho ninguém em meu coração. Nesses 2 anos estive ocupado com o trabalho. Eu pensei que entre nós, essa monotonia te cansaria. Afinal, quando você mencionou o divórcio antes, você não se opôs. E também ouvi dizer que no ensino médio você gostava de um veterano. Ao mencionar aquele veterano, a máscara fria no rosto da pessoa sentada na minha frente pareceu rachar instantaneamente. O rosa, que já havia desaparecido, recomeçou a aparecer gradualmente, começando pelo pescoço. Olhando para mim, esqueci o que ia dizer, aquela pequena faísca que havia acabado de surgir em meu coração. A faísca de hesitação e esperança pareceu se extinguir instantaneamente. Essa reação é realmente difícil de conter. Nesse momento, Zhou não tinha ninguém em seu coração. Eu suspirei e desviei o olhar. Se você tem alguém em seu coração, não precisa ficar presa à minha força. Eu não posso aceitar que minha esposa tenha outro homem em seu coração. Outro homem, Zhou, que estava corando, ficou surpresa ao ouvir isso. No começo, ela pensou que ele tinha descoberto seu pequeno segredo. Então ela pensou que ele achava que ela era um pouco pervertida e queria se divorciar, mas agora parece que não é isso. Ouvindo o que ele disse, significa que aquele veterano sou eu? Mas eu sou 2 anos mais velho que Zhou. Zhou estudou na universidade no exterior, então os dois definitivamente não estavam em uma escola na universidade. Esse veterano é do ensino fundamental ou médio? Mas olhando para o rosto de Zhou, ela devia ser muito bonita quando criança. É impossível que eu não tenha nenhuma lembrança. Eu estava prestes a perguntar quando vi Zhou se levantando. Eu não sou contra o casamento lésbico, é que eu não esperava que ela tivesse um casamento lésbico. Eu só quero dizer que ela tem um casamento lésbico. Eu só quero dizer que ela tem um casamento lésbico. Eu só quero dizer que ela tem um casamento lésbico. Eu estava prestes a perguntar quando vi Zhou se levantando. Eu não sou contra esse casamento lésbico. É que houve um problema grande ou pequeno no laboratório da escola, então tenho que voltar ao trabalho. Quanto àquele veterano, é passado. Sua mão profundamente lateral tremeu levemente. Meu corpo hoje está realmente um pouco desconfortável. Acho que posso orientá-la sobre esse problema. Você está causando problemas. Por exemplo, marcar um horário para conversar adequadamente. Neste momento, Zhou, que parece fria na superfície, pensa sombriamente. Não posso conversar sobre minha aparência atual. Estou muito preocupada com a imagem. Tenho que encontrar um momento adequado para falar. Acho que às vezes as meninas realmente têm muitos fardos inexplicáveis. Eu não entendo, mas respeito. E eu também preciso de tempo agora para organizar esse relacionamento confuso. Pelo menos agora sei que o veterano que Zhou gosta deve ser eu. Embora eu não me lembre de quando a vi. Eu assenti. Então, pode ser em 3 dias? Vou viajar a negócios amanhã. Zhou murmurou um pu. Finalmente, beliscou os pés e disse em voz baixa para mim, então, vou voltar para descansar primeiro. Boa noite, eu também disse boa noite, olhando para o rosto calmo. Zhou, que estava gritando em seu coração, lentamente voltou para o quarto e se encostou no sofá com os olhos vazios. As coisas que aconteceram o dia todo foram muito mágicas, desde que pude ouvir os pensamentos de Zhou. Sinto como se estivesse sonhando. Deveria consultar um psicólogo? Tudo isso é real ou falso? Aquele som de marido gritando é realmente doce. Neste momento, Zhou estava rolando loucamente na cama, sentindo que todo o seu corpo estava quente, abraçando um ursinho de pelúcia. Cobriu a boca e controlou o desejo de gritar. Jialin sabe? Eu secretamente gosto dela há muitos anos. Pensando nisso, Zhou não pôde evitar. Toda essa timidez ajuda as pessoas, mas logo a garota sente que algo está errado. Ela se sentou apressadamente. Não, se Jialin soubesse do veterano que eu gosto, que é ela mesma, ela não diria para eu me divorciar porque tenho alguém em meu coração.
E como ela sabia disso? Naquele verão, quando a garota viu o menino pela primeira vez, ela foi profundamente atraída pelo menino. A garota é inteligente desde pequena e seu QI é muito maior do que o de seus colegas. Ela já pulou para o terceiro ano do ensino médio. Ela não consegue ficar em uma classe por muito tempo. Ela foi para outra classe, o que também levou a garota a ser solitária e não gostar de falar. Lentamente, as pessoas ao redor. Um dia, depois da escola, a garota foi parada por alguns bandidos da escola vizinha. Justamente quando a garota estava prestes a ser intimidada, o menino que passava viu e correu. Como ainda a gente intimidando crianças. Em pouco tempo, o menino assustou os bandidos. Então o menino virou a cabeça e olhou para a garota. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo da garota. De que escola primária você é? Por que você está aqui depois da escola? Você vê? Há uma escola técnica ali. Os irmãos e irmãs de lá são muito ferozes. Não vem aqui sozinho no futuro. Dizendo isso, o menino fez uma pausa. Ei, devo te levar para a delegacia? Ou seu relógio de telefone chama seus pais? Ouvindo isso, a garota ficou surpresa. O que você está fazendo? Vamos jogar bola. O menino respondeu virando a cabeça. Vocês vão primeiro, eu vou lá daqui a pouco. Parece que encontrei uma criança perdida. Vou levar uma criança para a delegacia primeiro. No final, a garota não sabia por qual motivo. Ela se lembrou do nome do menino e seguiu obedientemente o menino até a delegacia para esperar seus pais. Na delegacia, o menino entregou a garota ao tio policial e foi embora logo depois. A partir daquele dia, a garota se lembrou do nome desse menino, Jianlin. Pensando nisso, Zhou Ruohan pegou seu celular e enviou uma mensagem para sua melhor amiga. Você não disse que descobriu o que ele gosta? É o tipo irmã real fria? Eu tenho fingido por 2 anos. Acho que minha personalidade original. É mais fácil para ele gostar de mim. Eu disse há muito tempo que essa notícia não é confiável. Então vocês realmente se divorciaram? Ainda não. Eu disse que não estava me sentindo bem, então não. Fiz isso de manhã e voltei. Então eu corri em um fôlego. Meu cérebro não sabia o que aconteceu. Só sobrou ele. Mas veja, eu ainda estou conversando com você, então você pode imaginar que eu falei. Do outro lado do celular, Kim Min-jung olhou para a mensagem com espanto e respondeu com a mão trêmula. Ou ele não presta, ou você não é sexy o suficiente. É impossível falhar. Mas antes, a notícia sobre o tipo que ele gostava veio do melhor amigo dele. Song Zi-ki. Teoricamente, não deve estar errado, certo? As palavras de Kim Min-jung continham alguma hesitação. Zhou Ruohan temia que ele estivesse um pouco deprimido e, além disso, hoje ele disse: se eu gosto de um veterano há muito tempo, ele não quer que a esposa dele tenha outra pessoa no coração, então quer se divorciar de mim? Mas onde está essa outra pessoa? Sempre foi só ele, ok? Ao ver a mensagem, Kim Min-jung não pôde deixar de ficar surpresa. Isso, em um romance de CEO dominadora, renderia uns 365 capítulos. Isso é impossível. Eu marquei com ele. 3 dias depois, quando ele for viajar a trabalho, eu vou e me confesso. Não aguento mais fingir. Eu já seduzi ele. É melhor não fingir mais. No dia seguinte, como tinha que viajar a trabalho, acordei cedo. Para minhas surpresas, Zhou Ruohan acordou ainda mais cedo do que eu. Nesse momento, a garota saiu da cozinha, carregando sanduíches e leite. Ao ouvir o som, virou a cabeça e olhou para mim, acenando levemente com a cabeça. Com um sorriso no canto da boca, disse: bom dia. Preparei o café da manhã. Um cumprimento suave, quase como sempre. Mas também um pouco diferente, porque agora consigo ouvir seus pensamentos. Marido fica tão lindo de camisa preta. Meu corpo todo está mole. Eu gosto tanto dele. Droga! Por que meu marido é tão bonito? Não vou falar. Eu vou falar de novo. Não consegui evitar e dei um sorriso, e em seguida acenei com a cabeça. Bom dia. Obrigado pelo esforço. Como esperado, ela começou a pensar aí, de novo e até ficou envergonhada e desconfiada. Fiquei um pouco surpreso. Não esperava que uma garota tão séria na aparência fosse tão aberta em seus pensamentos. Antes, quando ela falava sobre meias pretas, meias brancas e meias arrastão em seus pensamentos, eu achava que eram bobagens dela. Mas agora, ouvindo as coisas que ela pensa que não podem ser ditas, acho que talvez não sejam bobagens. Talvez sejam verdade. Comecei a ficar um pouco ansioso.
Na superfície, nós dois comemos em silêncio. Na verdade, eu sinto como se estivesse assistindo a um show de comédia. Devo dizer, é realmente revigorante. Antes de sair, olhei para Zhou Ruohan, hesitei um pouco. E ainda assim disse, eu vou indo. Em seu coração, ela está chorando. Não quero me separar do meu marido. Mas, nesse momento, ela acenou com a cabeça com uma expressão séria e veio até mim. Tenha uma boa viagem. Eu acenei com a cabeça e estava prestes a sair, carregando minha mala. Zhou Ruohan ainda não conseguiu evitar e disse, espere, sua gravata está torta. Rápido, rápido. Me peça para te ajudar a arrumar. Marido, não me force a implorar. Não precisa de espelho, pergunte para mim. Eu sou mais. Originalmente, eu pensei que tirá-la também serviria. Eu apenas a coloquei por hábito. Daqui a pouco, vou entrar no avião e, quando chegar lá, será a mesma coisa. Só depois de ouvir seus pensamentos que a ação de minhas mãos parou um pouco. Olhei para a garota com uma expressão leve. Ainda assim, abri a boca lentamente e disse, desculpe, você poderia me ajudar a arrumar? Eu não vou entrar. Ok. Depois que Zhou Ruohan terminou de falar, sentiu que sua voz parecia muito alegre. Ela piscou os olhos de forma não natural. Ok. Eu te ajudo a arrumar. Percebi que sua atuação não é boa. Como eu nunca tinha percebido antes. Naqueles lindos olhos de flor de pêssego, a alegria e o contentamento eram tão óbvios. Zhou Ruohan se aproximou de mim e estendeu a mão para me ajudar a arrumar a gravata. Na verdade, a gravata não estava torta. Nós dois estávamos tão perto. Se eu não bloqueasse seus pensamentos, naturalmente os ouviria. Mas um abraço. Parece inadequado agora. Afinal, tínhamos combinado nos divorciar ontem. Eu pigarreei suavemente. Aquele dedo branco e fino que estava em sua gravata parou por um momento. Relutantemente se afastou. Pronto. Tudo de bom. Dei um sorriso fraco. Ok. Depois de dizer isso, me virei e saí. Ouvindo o som de em seu coração, ainda parei um pouco. Espere por mim voltar. O som de parou e se transformou em marido. Beijinho. Mas o que eu ouvi foi um calmo e despreocupado. O que eu ouvi foi apenas. Ok. Eu pensei, se conversarmos abertamente. Eu definitivamente deveria apoiá-la com essa pequena mania de dizer o contrário do que pensa. Embora seja muito fofo, a julgar por esse contraste. Ela não está sofrendo? Pela primeira vez, acho as viagens de negócios muito problemáticas. Mal saí e já quero voltar logo. Desta vez, a viagem de negócios é com meu amigo Song Ziki, porque a pessoa que vou encontrar foi apresentada por Song Ziki, um roteirista, eu acho. Eles também apresentarão alguns círculos. Ao longo dos anos, minha empresa passou de um pequeno estúdio a se desenvolver no que é agora, uma empresa nem tão pequena, nem tão grande. Assinei com muitos autores de mangá. Eu mesmo publiquei alguns mangás originais, Song Ziki. No aeroporto, os dois se encontraram. Song Ziki olhou para mim, parecendo de bom humor, e perguntou hesitante. Cara, você está tão feliz por estar se divorciando? E não era Mei Lixin. Venian, revirei os olhos. Suas notícias são bem rápidas. Como você sabe sobre Mei Lixin? Hehe. Song Ziki sorriu. Não podia dizer que ainda tinha contato com Kim Menjun, né? Afinal, os dois terminaram há séculos e ainda manter o contato seria motivo de piada. O principal é que Song Ziki não ousava dizer. Quando estava conversando com Kim Menjun, acidentalmente revelou os gostos de seu amigo. Song Ziki rapidamente mudou de assunto. Não, sua esposa não te respondeu nessas poucas frases. Se vocês realmente se divorciarem, as pessoas vão morrer de alegria. Você realmente está disposto? Ouvindo isso, de repente olhei para Song Ziki seriamente, sem dizer nada. Song Ziki ficou inexplicavelmente nervoso ao ser encarado. O que foi? De repente, dei um sorriso. Você parece se importar muito com a minha esposa. Não, cara, não diga besteiras. Eu tenho alguém que gosto. Song Ziki rapidamente acenou com as mãos. Pensei um pouco depois, quero me divorciar da minha esposa. Por que você me disse que ela tinha um veterano na cabeça há muitos anos? Como você sabe disso? Pensei comigo mesmo, ainda bem que já tenho confiança. Você não ousa falar porque você me disse que ela tem um veterano no coração há muitos anos. Como você sabe disso? Pensei comigo mesmo, ainda bem que posso ouvir os pensamentos de Zhou Ruohan. Caso contrário, esse mal-entendido seria enorme. Song Ziki não esperava que eu perguntasse isso de repente. Foi Kim Menjun quem me contou.
Irmão Lin, não fique bravo. Eu também não sabia que essa notícia era tão pouco confiável. Vocês não se falam há muito tempo? E o que vocês disseram? Isso me fez lembrar de repente que ontem Zhou Ruohan pensou que gostava de homens frios e distantes. Só descobri isso ontem. Ela gosta desse tipo de pessoa? Mas eu realmente não gosto disso, de elegância. Minha irmã mais velha e minha mãe são desse tipo. Não tenho nenhum hobby especial. Neste momento, olho para Song Ziki com um olhar perigoso. Sempre sinto que o mal-entendido de Zhou Ruohan tem muito a ver com ele e Kemenjun. Na verdade, não dissemos nada demais, né? Só falei sobre o tipo de garota que você gosta. Realmente não disse mais nada. Song Ziki garantiu rapidamente. Não foi porque eu vi que você teve uma boa impressão da cunhada no encontro às cegas anterior. Quanto mais Song Ziki falava, mais confiante ficava. Eu pensei, já que Kemenjun perguntou, é porque a cunhada também gosta de você. Vocês gostam um do outro. Eu só contei para a cunhada o tipo de pessoa que você gosta. Isso não é ajudar. Era isso que eu pensava. No encontro às cegas anterior, senti que Zhou Ruohan não era tão fria. Mas naquela época, os dois não eram muito próximos. Embora ela falasse pouco, gostava de sorrir e seu sorriso era muito bonito. Então, depois que nos casamos, eu não via Zhou Ruohan sorrindo muito, além do mal-entendido com o demônio. Assim, fui realmente pensando que Zhou Ruohan não seria feliz comigo. Acontece que o problema está aqui. Respirei fundo. Os irmãos dos outros são ajudantes. São estrategistas. Que tipo de coisa é esse, meu bom amigo? Então você disse a ela que tipo de pessoa eu gosto? Só de elegância, um pouco distante. Song Ziki disse naturalmente. Você disse isso quando recusou a confissão de uma irmã mais nova fofa. Você disse que não gostava daquele tipo de pessoa. Muito ativa e fofa, gostava de pessoas independentes e distantes. Enquanto Song Ziki falava, percebeu que minha expressão estava tão morta quanto a dele, e sua voz foi ficando cada vez mais baixa. Isso está errado? Mas eu estava lá na época, lembro claramente. Vemian disse rangendo os dentes. Você é realmente meu bom irmão. Você não consegue distinguir a verdade da desculpa? Errei, irmão. Você também nunca namorou. Como eu ia saber se o que você estava dizendo era verdade ou mentira? Eu pensei que era porque suas expectativas eram muito altas, mas finalmente descobri que as informações erradas da minha esposa foram culpa de Song Ziki e Kemenjun. Mas sinto que o maior problema entre mim e Zhou Ruohan ainda está em nós dois. Na verdade, não conversamos direito um com o outro, nem nos conhecemos. Estamos casados há 2 anos e ainda é assim. O problema entre nós dois é muito sério. Nesse momento, Zhou Ruohan estava a caminho do laboratório. Na verdade, Zhou Ruohan é muito normal, desde que não esteja. Na frente de Jianlin, dizer que é fria é um disfarce não é totalmente verdade, porque Zhou Ruohan do lado de fora. É como se estivessem sempre usando uma armadura de frieza. Quando entrei no laboratório, os 4 alunos que estavam reunidos. Zhou Ruohan assentiu sem muita expressão. Bom dia, ok. Agora vamos falar sobre os dados experimentais que vocês entregaram. Ela está no laboratório. Desde a manhã até a tarde, ajudando-as a corrigir um erro de dados após o outro. Até que o telefone de Kemenjun tocou, e ela percebeu que já eram 18h30. Mas ela apenas olhou para ele. Ela não atendeu o telefone e continuou ocupada com o experimento em que estava trabalhando. Sua mão nem sequer tremeu. Mais de 20 minutos se passaram até que os dados finalmente foram corrigidos. Ótimo, está ficando tarde. Vocês podem ir para casa primeiro, disse a garota de jaleco branco, Liu Xuan, de forma fria e profissional. O garoto também abriu a boca rapidamente. Sim, professora, um restaurante de churrasco abriu do outro lado da rua da escola. Nós convidamos você. Zhou Ruohan se levantou e arrumou sua mesa. Não precisa, podem ir vocês. Eu só espero que os dados da próxima vez não tenham tantos erros como desta vez. Vocês entendem o que eu quero dizer? Wen Yan. Os 2 alunos endireitaram imediatamente suas colunas. Desculpe, professora. Teremos mais cuidado da próxima vez. Finalmente, Zhou Ruohan assentiu, não disse muito, se virou e pegou suas coisas. Ela saiu do laboratório. Eu estou morrendo de fome. Churrasco, churrasco. Vou comer churrasco com Menjun hoje à noite. Sentindo falta do meu marido de novo? Parece que o churrasco sumiu. Eu quero comer churrasco e sentir falta do meu marido de novo? Parece que o churrasco sumiu. Qin Gen e Liu Shu observaram as costas de Zhou Ruohan se afastando.
Sentiram como se pudessem relaxar a respiração. Kingen suspirou. Nossa professora é tão bonita, mas eu realmente tenho medo dela. Liu Xuan também disse com uma expressão triste. Eu achava que a professora era bonita antes, e com esse currículo incrível, eu pensei que seria fácil de lidar com uma pessoa tão jovem. Eu estava muito feliz. Não esperava que a professora fosse realmente tão rigorosa. Quem não está? Eu me pergunto se a professora é assim na frente da família dela. Quem aguentaria isso? Nesse momento, Zhou Ruohan estava sentada no carro de Kim Enjun, e sua voz estava um pouco desanimada. Eu estou realmente preocupada que sua informação esteja errada. Se estiver errada, Song Ziki estará morto. Kim Enjun disse rangendo os dentes enquanto dirigia. Pensando em como ela quase se divorciou ontem, os belos olhos de Zhou Ruohan estavam cheios de lágrimas. Menjun, eu não quero me divorciar dele. Não posso me divorciar. Vou te levar para reabastecer seus suprimentos em 1 minuto. Kim Enjun disse com um sorriso. Zhou Ruohan confiava em Kim Enjun, então quando ela disse que não podia se divorciar, ela realmente acreditou nela. Quanto aos suprimentos, vamos dar uma olhada primeiro. Mas quando ela viu Menjun parada com ela na frente de uma loja de produtos eróticos, Zhou Ruohan manteve uma expressão calma. Na verdade, ela estava em pânico por dentro. Podemos realmente entrar? Nós somos 2 garotas. Em contraste, Kim Enjun a puxou para dentro com muita calma. Você não disse que sua sedução falhou? Definitivamente não é o suficiente. Eu vou te dar algumas dicas. Isso não parece bom. Sua voz estava hesitante, mas seus pés ainda estavam obedientemente seguindo sua força para frente. Zhou Ruohan não queria se divorciar de jeito nenhum. Ela não queria se divorciar depois de finalmente se casar com Jian Ling. Minha viagem não foi muito tranquila, embora eu tenha me preparado muito bem. Então, eu originalmente combinei com Zhou Ruohan de conversar sobre a viagem de negócios quando voltasse, mas continuei adiando. Mas ainda há algumas diferenças durante este período. No passado, o Ruohan basicamente não perguntava nada quando eu viajava a negócios. Mas desta vez, como eu ia quebrar a promessa? Então liguei para ela e também queria tentar ouvir seus pensamentos através do telefone. Infelizmente, não consegui ouvir nada. Zhou Ruohan foi sensata e não disse nada. Só que depois disso, ela começou a dizer bom dia e boa noite todos os dias, e ocasionalmente compartilhava coisas que aconteciam na escola ou no laboratório. Eu acho que ela não costuma fazer essas coisas. Você pode perceber o quão sem graça é pela escrita. Mais tarde, ela até perguntou, você está com raiva? Olhando para esta frase, eu basicamente podia imaginar ela chorando por dentro. Depois de pensar um pouco, respondi, não, é muito interessante. Não me sinto tão irritado quando estou me socializando. A outra pessoa apenas respondeu com um pum. Embora parecesse frio, ela estava compartilhando cada vez mais coisas depois disso. Ela até compartilharia as belas paisagens que via no caminho, ou um gatinho na beira da estrada. Eu estive em uma viagem de negócios por 1 semana e estou muito ocupado, mas sinto que estamos mais próximos do que antes, quando nos víamos todos os dias. Alguns dias depois, finalmente voltei de avião, mas não contei a Zhou Ruohan imediatamente. Eu queria ver como ela reagiria se eu aparecesse de repente na frente dela. Pensando nisso, me preparei para pegar um táxi para a Universidade de Pequim. Em pouco tempo, cheguei à porta do laboratório. Olhei para dentro e vi. Zhou Ruohan estava com o rosto frio em pé lá dentro. Em frente a ela, havia 4 alunos que pareciam ter quase a mesma idade que ela. Mas sua aura era muito diferente. Eu vou dizer pela última vez, Yang Zhu, sente-se. Não podem ir, peçam transferência para substituir. Se vocês realmente acham. O que eu trouxe vocês não ousam dizer, eu mesma posso ir falar na escola. É a primeira vez que ouço algo tão óbvio. A Zhou Ruohan de antes, embora parecesse um pouco distante, tinha uma diferença muito clara no tom. Nesse momento, olhando para ela através do vidro, de repente senti que também poderia gostar muito de pessoas distantes, como Zhou Ruohan, vestindo um jaleco branco e com uma aura incrível. Qin Xuan sabia que não deveria se distrair, mas o homem parado no corredor era realmente um pouco chamativo. Então, ele não pôde evitar olhar mais algumas vezes. Mas no laboratório, eram só eles alguns. Sua distração era muito óbvia aos olhos de Zhou Ruohan. Qin Xuan, o que você está olhando? Há dados experimentais que você precisa lá fora. Enquanto falava, ela virou a cabeça para olhar. Há pouco, sua expressão era fria e sua voz, como se estivesse carregando gelo.
A professora distante e orgulhosa que se achava, ao me ver, seus olhos brilharam. Não disse nada, mas em sua mente já havia começado o show de gala do Festival da Primavera. Fui atingido por cada frase e som em sua mente. Ela já foi um pouco ensinada pelo seu marido incrível, mas ainda não conseguiu evitar um sorriso. Estou perdida. Fui ajustada para ter lábios franzidos. Eu acenei para Zhou-Ruohan, indicando que ela se ocupasse primeiro. Agora que o marido chegou, Zhou-Ruohan quer xingar, mas ainda não pode ser muito óbvio. Virando-se para os 4 alunos à sua frente, embora seu rostinho ainda esteja tenso e pareça muito sério, sua aura já teve uma mudança muito óbvia. Se vocês cometerem os mesmos erros que eu apontei hoje da próxima vez, não precisam vir mais. Não desperdicem o tempo uns dos outros. Depois de dizer isso, ela acenou com a mão, indicando que eles voltassem. Só então os poucos respiraram aliviados. Então, todos olharam para fora da janela. Há pouco, eles viram a professora olhando para o homem do lado de fora. Toda a aura mudou. Eu não me envergonhei de ser encarado por eles e até acenei com a cabeça de bom humor. Vendo isso, Zhou-Ruohan tossiu levemente. O quê? Não querem ficar para continuar o experimento? Então, eu vou indo. Dizendo isso, ela estendeu a mão para tirar o jaleco branco. Nesse momento, Liu Xuan reuniu coragem e perguntou: Professora, aquele lá fora é seu marido? Zhou-Ruohan estava secretamente olhando para Jie Ling, cantarolando em sua mente. Este é meu marido. Você não pode ir buscá-lo no trabalho. Ouvindo as palavras de Liu Xuan, olhou para ele. Então, acenou com a cabeça com modéstia, mas em sua mente já havia começado a elogiá-lo sem parar. Faz tanto tempo que não vejo meu marido. Eu penso nele todos os dias no set de filmagem, mas ainda há uma diferença. Minhas emoções estão nas nuvens. E meu marido está no meu coração. Eu apenas o observei, dizendo coisas picantes em minha mente, em seguida, com uma expressão calma, disse aos alunos. Depois de explicar tudo, ela saiu. Caminhou até minha frente com um sorriso muito leve no rosto. Desculpe a demora. Eu não sabia que você viria hoje. Você veio procurar o professor Lin e o professor Jian. Eu naturalmente estendi a mão para remover a penugem grudada perto de seus olhos. Não, eu vim te buscar no trabalho para jantar juntos. Sinto muito por ter quebrado minha promessa. Eu disse que viria em 3 dias, mas atrasei mais de uma semana. Quando minha mão se levantou e foi colocada perto de sua bochecha, Zhou-Ruohan sentiu que seu coração estava prestes a parar. As tagarelices em sua mente naturalmente pararam. Eu expliquei em voz baixa. A penugem grudada. Mas o batimento cardíaco de Zhou-Ruohan já havia começado a perder o ritmo normal. Estou perdida. Apenas um gesto e eu acho que me apaixonei pelo meu marido novamente. Esta é a 998ª vez que me apaixono por ele. Mais uma vez e serão 999 vezes. Então, quando ele vai gostar de mim? O que ela pensava dessa vez era diferente do passado. Eu ouvi um gosto de tristeza. Eu estava um pouco perdido. Talvez eu realmente devesse entendê-la melhor. Os dois caminharam lado a lado na pequena estrada do campus, parecendo muito quietos. É só aparência. Na verdade, estou ouvindo um stand-up comedy. Sim, isso mesmo. São os pensamentos de Zhou-Ruohan. Ela realmente sabe falar, e fala um monte de coisas picantes. Quando ouvi ela pensando se deveria se entregar esta noite, não pude deixar de virar a cabeça para olhá-la. A beleza da garota fez meu corpo, que estava um pouco cansado, parecer menos cansado. Vendo que já estava quase na hora do jantar, eu disse: O que você quer comer? Vamos comer. Claramente, ela estava pensando há muito tempo em preparar carne grelhada para o marido, mostrando que ela era uma pessoa virtuosa, mas quando ouviu minha pergunta, ela apenas virou a cabeça para me olhar e acenou levemente com a cabeça. O que você quer comer? Ah, Zhou-Ruohan, o que está acontecendo com você? Qual é a diferença entre você agora e antes? O marido não pode mentir. Sorrir para o marido é ser carinhosa. Posso dizer de novo agora? Eu realmente quero comer carne grelhada. Carne grelhada, carne grelhada, carne grelhada. Eu me pergunto se a psicologia é útil para ele. Eu pensei, isso é realmente útil. Eu disse com um sorriso. Se você não quer comer nada, podemos comer carne grelhada hoje à noite. Pode ser qualquer coisa. A pequena alegria em seu tom era um pouco óbvia, mas ela ainda sabia como se comportar. Como esperado, ela e o marido estão em sintonia. Feliz, feliz, mais feliz. Ele pensou em mim por conta própria. Venian, meu humor também está melhor. No caminho,
Percebi que o clima estava um pouco tenso, então decidi tomar a iniciativa e perguntar: algum aluno te deixou chateada hoje? Zhou-Ruo-Han, que estava feliz e cantando Olarala em sua mente, parou de cantar ao ouvir isso. Foi só um experimento, eu disse a eles como fazer, só não fiz o resultado por eles. No final, eles duvidaram de uma das minhas etapas e a modificaram por conta própria. Isso levou a erros nos dados finais. Na verdade, acho normal eles duvidarem, mas eles deveriam ter verificado. Mas eles insistiram que estavam certos e nem sequer estavam dispostos a verificar o que eu disse, mencionando suas próprias questões profissionais. O tom de Zhou-Ruo-Han era sério e suas sobrancelhas estavam ligeiramente franzidas. O mais importante é que esta não é a primeira vez. As vezes anteriores provaram que eles estavam errados e eu estava certa. Meu marido vai pensar que sou vaidosa por causa do que comprei. Na verdade, eu não quero nada disso. Eu sou tão gentil. Estou estudando por interesse, mas não é como se todos na família não fizessem pós-graduação. Então, Zhou-Ruo-Han perguntou em voz baixa: desculpa, estou sendo chata. Minha vida é chata. Além do tempo, só tenho projetos. E no final, meu marido. Então você é uma pessoa chata. Não é à toa que meu marido não gosta de mim. Ao dizer isso, Zhou-Ruo-Han ficou um pouco triste. Venian, eu expliquei seriamente. Não é chato, na verdade estou interessado. Embora eu não seja da sua área. Mas estou interessado em coisas novas. Ao ouvir minha explicação, os olhos de Zhou-Ruo-Han brilharam. Foi a primeira vez que vi tão claramente que os olhos de uma pessoa realmente podem brilhar instantaneamente. Ela não queria gastar tempo me entendendo. Então, os mal-entendidos entre nós se tornaram cada vez mais profundos. Logo chegamos a um restaurante de churrasco próximo. Ao fazer o pedido, Zhou-Ruo-Han pareceu ter relaxado um pouco por causa da conversa anterior. O pedido foi feito rapidamente. Quando a carne chegou, o garçom perguntou se precisávamos de ajuda. Zhou-Ruo-Han disse sem pensar: não precisa, obrigada. Eu quero assar carne para o meu marido. Da última vez, comi churrasco com alguns professores e eles usaram churrasqueiras públicas. HMPH, outras pessoas também usaram, e meu marido também vai usar. Não, que raciocínio é esse? Mesmo que ela esteja com inveja, não deveria ser eu assando para ela? O raciocínio dela parece diferente do das outras pessoas, mas logo percebi que estava pensando demais. Porque, na verdade, Zhou-Ruo-Han não sabia assar. Ao ver sua mão de Jade tocar a chapa e ouvir um estalo, eu peguei sua mão. A marca vermelha em sua mão de Jade era muito visível e parecia dolorosa. A pessoa que estava gemendo de dor em sua mente, após ter sua mão segurada por mim, pensou. Ela terminou. Se meu marido me beijasse, seria o suficiente. Eu estava franzindo a testa enquanto olhava para sua mão. Ao ouvir seu gemido, me senti um pouco impotente. Beijar era impossível. Assoprei e então levantei a cabeça e disse para a menina visivelmente atordoada: está doendo muito? Quer que eu procure o dono do restaurante ou compre uma pomada para queimaduras? N não precisa. Naquele momento, Zhou-Ruo-Han, olhando para a gentileza em meus olhos, esqueceu que tinha que continuar agindo friamente e sua voz gaguejou. Eu estou bem, na verdade não dói muito. Talvez seja porque minha pele é muito branca. Então a marca vermelha parece tão óbvia. De qualquer forma, eu achei muito feio, mas Zhou-Ruo-Han já havia retirado sua mão cuidadosamente. Não que ela não quisesse ter contato comigo, mas por estar sendo encarada por mim. Ela sentiu que estava um pouco envergonhada e fraca. Embora ela ousasse ter pensamentos ousados em sua mente, na verdade ela era muito tímida. Eu não ouvi seus pensamentos, mas pude ver sua timidez e desconforto, então soltei sua mão. Mas meus olhos preocupados ainda estavam em sua mão. No final, apertei a campainha. Este é um restaurante de churrasco. Provavelmente alguém realmente se queima ao assar, então eles realmente têm pomada para queimaduras aqui. Zhou-Ruo-Han pegou e aplicou casualmente. Desta vez, quando o garçom perguntou novamente se precisávamos de ajuda, ela não ousou responder. Ela estava planejando assar sozinha. Mas ficou envergonhada e sem jeito para falar. Mas eu ainda não incomodei o garçom e fui eu mesmo. O que foi? Eu sei assar carne, eu cuido disso. Eu trabalhei em um restaurante de churrasco na faculdade. Por um mês. Naquela época, eu não tinha dinheiro. Foi antes do professor Lin pedir para você mudar de curso para fazer estudos acadêmicos, certo?
Toda vez, em sua memória, no meu primeiro ano. Alguns comentários nas redes sociais eram muito negativos. Então ele viu um amigo comentar, aconselhando a voltar para casa e admitir seu erro. No final, respondi, não vou morrer de fome, não vou voltar para fazer estudos acadêmicos. Mais tarde, durante as conversas com amigos, Zhou Ruohan descobriu que sua família não concordava que ele estudasse finanças na faculdade. Para ser sincero, este curso não é muito útil para famílias comuns. Também não é muito. Então, como ele descobriu, Zhou Ruohan entrou em pânico um pouco. Ele está muito relaxado, então falou tão naturalmente. Originalmente, ele queria dizer que ouviu o som de Zijin dizer. Mas depois que nossos olhos se encontraram, ele ficou em silêncio por um momento e disse baixinho, eu estava seguindo suas redes sociais antes. Mas eu estava só no primeiro ano da faculdade naquela época. Quantos anos você tinha? Não era ensino médio? Vendo que finalmente mencionamos o passado, não é uma boa oportunidade para conversar? Então, num tom muito suave, continuei a falar de acordo com as palavras dele. Então, nós nos conhecíamos antes? O rosto de Zhou Ruohan ficou um pouco vermelho. Sinto como se o lugar onde fui queimada agora estivesse continuamente quente, mas já coloquei pomada. Zhou Ruohan pensou muito, pensando em que problema, as respostas foram decididas no céu. Mas apenas na questão do amor, ele hesita. Ele não quer fingir ser surdo a vida toda. Ele quer que eu conheça seu verdadeiro eu, mas também tem medo. Não o apresso. Eu posso ouvir seus pensamentos, posso ouvir seu medo. Na verdade, ainda estou muito surpresa. Porque a garota na minha frente parece gostar muito, muito de mim. Mas já me perguntei mais de uma vez. Quando nos conhecemos? Se nos conhecemos em um encontro às cegas, então o veterano anterior não se encaixa. Então, é muito provável que eu simplesmente não me lembre. Quantos anos você tinha? Na verdade, eu já tinha ido para o exterior. Eu estava no segundo ano da faculdade no exterior naquela época. Embora saiba que minha esposa é excelente, ainda quero dizer uma palavra de desculpa. Zhou Ruohan olhou para mim depois de terminar de falar, meu rosto estava um pouco surpreso, e então expliquei. Você é excelente, mais excelente do que eu pensava. Fui elogiada pelo meu marido de novo. Tão feliz. Estima-se que foi elogiada. Deu a ele mais coragem. Zhou Ruohan simplesmente disse tudo de uma vez. Na verdade, nós nos encontramos antes de eu ir para o exterior. Naquela época, você pensou que eu era uma aluna do ensino fundamental que saiu cedo e me mandou para a delegacia. Raramente uma expressão de confusão apareceu no meu rosto. Isso aconteceu. Zhou Ruohan também ficou um pouco envergonhado ao falar sobre isso. Ainda não pude deixar de explicar. Na verdade, naquela época, eu simplesmente não tinha começado a crescer. Eu já estava na 8ª série. Eu realmente não me lembro, principalmente porque esse tipo de coisa parece que eu fiz casualmente. Realmente não me lembro muito. Quantos anos eu tenho agora? Como ainda me lembraria de uma coisinha dessas? Embora soubesse que eu poderia não me lembrar, Zhou Ruohan ainda parecia um pouco desapontado ao me ver assim. Mas Zhou Ruohan explicou rapidamente. Naquele semestre, o ensino médio da primeira escola secundária e a 8ª série temporariamente tinham aulas no prédio do ensino médio. As salas de aula da 8ª série do ensino fundamental não desabaram? Então, foram reestruturadas. Eu ainda me lembro disso. Olhando para Zhou Ruohan, que tem uma aura de irmã mais velha na minha frente. Eu realmente não consigo imaginar que ela, na 8ª série, seria reconhecida por mim como uma aluna do ensino fundamental. Então, quão pequena ela deve ter sido? Como se soubesse o que significa a curiosidade nos meus olhos. Zhou Ruohan explicou com o rosto vermelho. Naquela época, eu pulei um ano, e realmente não tinha começado a me desenvolver. Eu naquela época, eu era realmente mais velha do que uma aluna do ensino fundamental. Só um pouco. Você não estava totalmente errada. Eu não consegui evitar rir. Então você deve ter sido uma aluna do ensino fundamental muito fofa. Zhou Ruohan ficou surpresa ao ouvir isso, olhando diretamente para mim. Eu disse com um sorriso muito naturalmente, eu sempre quis ter uma irmã mais nova fofa. Se eu tivesse te mandado para a delegacia naquela época, então você deve ter sido muito fofa. Caso contrário, eu, naquela idade, não me importaria. Eu olhei para Zhou Ruohan com os olhos cheios de sorriso. Dá para ver agora que você era uma irmãzinha fofa, agora você é tão bonita. Você devia ser ainda mais bonita antes.
Eu quero ser sua esposa, não quero ser sua irmã mais nova. Não, eu estava apenas usando uma metáfora, não queria realmente ter uma irmã a mais. Mas vendo o rosto corado da pessoa sentada à minha frente, de repente acho que isso também é muito bom. Agora mesmo, finalmente descobri que o veterano da luz branca que minha esposa secretamente ama há tantos anos sou eu. Neste momento, Lu Huohan está envergonhada por causa das palavras que saíram da sua boca sem pensar. Na verdade, há um pouco de desinformação sobre a luz branca, mas não muito. Se for para contar, minha luz branca é só aquela. Cobri meu rosto, com medo de ver sua aparência contrastante. Querendo rir, estendi a mão para servir chá de cevada. Na verdade, mesmo com uma cortina separando, dá para ouvir alguns pequenos sons do lado de fora aqui. Mas agora o que eu ouço mais claramente é os batimentos cardíacos dela, e aqueles. Eu só gostei de Jianming. Só gostei de você. Zhou Huohan pareceu pensar por um longo tempo antes de falar lentamente. Jian, antes de mencionar o divórcio, era o que mais hesitava no seu coração. Eu não sou bom o suficiente? Mas agora, já que é um mal-entendido, você está disposto a me ver tentar de novo? Estou olhando seriamente para Zhou Huohan e digo, estamos casados há 2 anos. Tínhamos combinado tentar nos dar bem, mas por causa do meu trabalho. Nesse momento, ouvi Zhou Huohan, que estava corando. Zhou Huohan, que ainda não tinha aberto a boca, já estava gritando em sua mente. Influenciado por ela. Eu também me senti feliz. Então, Zhou Huohan, resistindo à alegria em seu coração, disse friamente. Ok, vamos tentar de novo. É assim que é a reviravolta? Eu vou namorar meu marido. Parece que algo está errado, mas nada disso importa. Estou tão feliz e realizada. Ouvindo seus alegres pensamentos, encontrei seus olhos surpresos. Mas a expressão naquele rostinho delicado não era muita, então não pude deixar de dizer mais uma coisa. Na verdade, há algumas diferenças entre o que Kim Min-jun perguntou sobre minhas preferências. Eu não gosto de mulheres com personalidade fria. Ao ouvir isso, os olhos de Zhou Huohan se arregalaram ainda mais. Não, ele sabe. E ela já estava dando tantas dicas óbvias. Zhou Huohan ficou um pouco envergonhada ao ouvir seus próprios pensamentos. Então, que tipo você gosta? Antes, eu realmente não sabia. Mas ultimamente parece que estou começando a ter uma ideia. Que tal você voltar a ser você mesma e tentar? Afinal, somos marido e mulher. Vamos passar a vida juntos. No caminho para casa depois do jantar, Zhou Huohan só tinha um pensamento. Meu marido sabe. Ele sabe que eu sou Zhou Yining. Ele sabe. Por que ele sabe de tudo? Que vergonha! Na verdade, eu sou tão burra. Mas meu marido é tão inteligente. No elevador e no carro, o sorriso não saía do meu rosto. Estar com Zhou Huohan realmente me faz muito bem. Alivia o cansaço. Estou ansioso para vê-la voltar à sua verdadeira natureza e aparecer na minha frente. Quando voltei para casa e estava prestes a voltar para o meu quarto, Zhou Huohan de repente me chamou. Ela explicou seriamente em voz baixa. Eu não fiz isso de propósito. Eu realmente sou assim na frente do conselho estudantil. E minha personalidade pode ser um pouco diferente com pessoas próximas. Então eu tinha medo que você não gostasse disso. Ao ouvir isso, eu sorri e disse, se você não é eu, como saberia? Zhou Huohan inclinou ligeiramente a cabeça e ficou olhando para o sorriso no meu rosto por um tempo. Então, ela também sorriu. Foi como se ela tivesse dado um suspiro de alívio. Ok, então eu vou tentar. Eu só não esperava que a capacidade de ação dela fosse tão forte. Na manhã seguinte, eu vi o café da manhã deixado na mesa e um bilhete. Bom dia. Marido, eu tenho aula hoje. Vou para a escola primeiro. Se você conseguir comer o café da manhã, esquente antes de comer. Depois de comer o café da manhã. Eu fui para a empresa bem cedo. Quando estava ocupado até o meio-dia, não esperava que Zhou Huohan ligasse e dissesse que ela tinha feito o almoço e estava vindo me encontrar. Logo, Zhou Huohan apareceu no meu escritório carregando uma lancheira. Seu rosto estava cheio de alegria e um sorriso satisfeito. Claramente, quando havia pessoas por perto, ela ainda parecia calma e elegante. Mas agora ela parecia um pouco boba. Depois que terminei o trabalho que tinha em mãos, sentamos lado a lado e nos preparamos para comer. Olhando para a variedade de pratos ricos na mesa, não pude deixar de sentir um pouco de curiosidade. Eu não esperava que você fosse tão talentosa na cozinha. Pensando que antes, como os dois estavam muito ocupados, nunca tinham comido juntos em casa.
Quando comíamos juntos, sempre saíamos para comer. Zhou Ruohan sorriu e explicou: eu fui estudar no exterior muito cedo, então tive que aprender tudo sozinha. Depois que completei a maioridade, minha mãe voltou para o país e não ficou mais comigo. Percebi que depois de conversarmos ontem, Zhou Ruohan não estava mais tensa. Na verdade, ela adora sorrir. Quando ela sorri, parece mais jovem. E, de acordo com seus pensamentos, ela é uma garota com a mentalidade de uma criança. Demoramos bastante para comer, mas aprendi muito. Sinto que a entendo melhor agora. Depois de comer, Zhou Ruohan. Embora ela estivesse murmurando em seu coração e relutante em ir embora, ela não hesitou em arrumar as coisas. Vendo isso, eu também queria ajudar a arrumar, mas nossas mãos se tocaram. Em um instante, os movimentos de Zhou Ruohan ficaram rígidos. Então, ela olhou para mim e disse em voz baixa: eu estou envergonhada. Ao ouvir isso, também fiquei surpreso. Então, não consegui conter o riso. Esposa, você é um pouco adorável. A pessoa que foi elogiada como adorável apertou os lábios e suprimiu seu sorriso. Mas seus olhos não ousavam encontrar os meus. E seu rosto estava ficando cada vez mais vermelho? Vendo isso, levantei uma sobrancelha e disse: eu já te chamei de esposa. Você deveria retribuir e me chamar de marido. Não seria demais, certo? Eu observei a mão dele mexendo suavemente, os dentes brancos mordendo o lábio com ansiedade, mas ele estava vermelho e não ousava falar. Eu também não tinha pressa. Virei-me para pegar a pomada para queimaduras que comprei de manhã na gaveta. Você passou nas mãos ontem à noite? Vendo que eu não parecia querer me forçar a chamá-lo de marido, o Ruohan não conseguia dizer se estava se sentindo sortuda ou desapontada, embora já o tivesse chamado milhares de vezes em sua mente. Mas agora, sendo solicitada a chamá-lo na frente dele, ela não conseguia dizer: eu passei ontem à noite. Zhou Ruohan lembrou-se depois que eu a lembrei. Suas próprias mãos ainda estavam feridas. Peguei a pomada para queimaduras e fui até ele, olhando para as mãos de Jade de Zhou Ruohan, que estavam sobre seu colo. A queimadura de ontem à noite era particularmente visível. Suas mãos estão fazendo experimentos? Por que você não tem cuidado? Me ajude a segurar. Depois de dizer isso, coloquei suavemente a pomada para queimaduras na frente dele, mas não esperava que Zhou Ruohan apenas piscasse os olhos. Como se tivesse reunido coragem, ele estendeu a mão para mim. Esta é minha mão direita, a esquerda não é flexível. Você pode me ajudar a passar? Eu olhei para a mão estendida na minha frente, querendo lembrá-lo de que ele mesmo havia passado ontem à noite. Mas ainda estendi a mão e peguei a mão estendida. O Ruohan moveu a pomada para queimaduras para o lado e gentilmente abriu a tampa. Ele abriu um par de olhos grandes e olhou para mim com expectativa. As mãos do marido estão tão quentes, mas eu estou quase fugindo. Além do que eu esperava, no tempo em que terminei de passar o remédio, eu estava novamente em uma montanha-russa em seus pensamentos. Mas na superfície, você não conseguia ver nada, ele parecia muito calmo, até mesmo imperturbável. Quando ouvi em sua mente que ele já estava gritando eu quero ir à praia para que meu marido passe protetor solar em todo o meu corpo, finalmente terminei de passar a pomada para queimaduras. O rosto de Zhou Ruohan estava um pouco estranho, olhando para o dorso de sua mão ainda um pouco vermelho, felizmente porque ele havia passado a pomada a tempo ontem. Não havia bolhas. Peguei sua mão e a coloquei na minha boca, soprando suavemente. O gás quente passou sobre o dorso de sua mão que eu havia acabado de medicar. A sensação que trouxe foi frias. Zhou Ruohan sentiu que por um momento, ele ficou atordoado. Até mesmo os pensamentos barulhentos em sua mente pararam. Levantei a cabeça e olhei para Zhou Ruohan, encontrando seu olhar atordoado olhando para mim. Desculpe, eu não fiz de propósito, é um hábito. Zhou Ruohan ficou um pouco desapontado ao me ver soltar sua mão. Está tudo bem. Então eu vou voltar primeiro. Wenyan, eu me levantei e ajudei-o a pegar sua bolsa. Eu te levo para fora. Eu tenho uma reunião esta tarde, provavelmente não posso te levar de volta. Zhou Ruohan seguiu obedientemente ao meu lado. Mas seu coração estava surpreendentemente quieto neste momento. Minha empresa atual é uma empresa de pequeno e médio porte em desenvolvimento. Geralmente este horário é para descanso e soneca. Não há muitas pessoas também. Mas hoje, assim que abri a porta e saí, vi que o escritório estava basicamente lotado. Vendo isso, fiquei um pouco sem palavras. Sempre senti que as pessoas não estavam tão completas durante as reuniões. Zhou Ruohan, ao lado, também foi pego de surpresa por este olhar uníssono. Os funcionários do marido são tão bons, eles estão olhando para nós, certo? Eles acham que combinamos muito?
Se eu soubesse que haveria tantas pessoas, tão bonito, eu teria trocado por uma roupa mais bonita. Ah, que erro, minhas habilidades não são boas. Eu amo duas características. Meu marido não se importaria, certo? Eles não deveriam se importar, certo? Só assim puxei para o lado de sua avó. Olhei para a pessoa que estava dirigindo e atuando muito em seu coração e disse com um sorriso: Vamos, não se preocupe com eles provavelmente estão curiosos para saber como é minha esposa. Enquanto dizia isso, estendi a mão e a cobri vagamente, sem tocar completamente em seu ombro, levando a pessoa para fora. Eu estava preocupado que o contato físico o deixasse desconfortável, mas Zhou provavelmente não pensava assim. Seus passos de repente pararam e ele deu um pequeno passo para trás, ativamente se jogando em meus braços. Eu apenas senti metade do meu corpo esquentar, um corpo macio e quente encostado em meus braços. Não, não, não. O marido é tão cavalheiro, isso me incomoda muito, mas não importa. O carro cultural tem dois. O marido disse que não tem muita vitalidade. Definitivamente deve ser muito bonito. Não sei quando você estará disposto a me deixar tocar. Assistir também está bom. Eu rapidamente abracei a pessoa e a levei para fora. Interrompi seus pensamentos que estavam prestes a ficar ruins novamente. Você veio de carro? Sim. Eu vim de carro sozinho. Posso voltar sozinho. Vendo o carro de Zhou se afastando. Só então me virei e voltei para a empresa para começar a trabalhar. Zhou não foi para casa depois de sair da empresa, mas foi procurar Kemenjun. O vestido de batalha da última vez foi comprado, mas não foi usado. Ela não entende nada de amor. Ela realmente precisa de um estrategista. Kemenjun é uma segunda geração rica padrão. Sua família é rica. Então agora ela está apenas fazendo uma pequena celebridade da internet, compartilhando maquiagem e algumas visitas a lojas. Quando Zhou a encontrou, ela estava tomando chá da tarde em seu café. Quase não havia ninguém neste momento. Quando Zhou entrou, a garotinha que insistiu em trabalhar aqui, gritou com um sorriso de Irmã Ruohan. Irmã Menjun está no lugar de sempre. Zhou sorriu, disse obrigado e foi procurá-la. Kemenjun acenou quando viu Zhou chegar. Olá, linda. O que você quer beber? De onde você veio? Zhou sentou-se em frente a ela e disse com um sorriso. Ah, como você sabia que eu tinha acabado de jantar com meu marido? Vim te ver. Não vou tomar café. Meu marido acabou de preparar um chá para mim. Veniam, Kemenjun ficou um pouco sem palavras, olhando para ela com um sorriso forçado. Acabei de saber que você veio do seu marido. Veio exibir seu amor? Ela olhou para a felicidade não disfarçada no rosto de Zhou e realmente não entendeu. Como Jianlin aguentou 2 anos de casamento sem dormir com uma garota tão bonita e pura? Tenho que arranjar tempo para perguntar a Song Ziki. Será que Jianlin não está dando conta do recado? Eu, que estava no escritório, espirrei algumas vezes de repente e perdi uma partida. Já não pediram chá da tarde? Por que ainda estão me xingando? Essa galera não pode exagerar. Kemenjun do outro lado olhou em silêncio para Zhou que estava olhando para ela com expectativa, e hesitou por 2 segundos antes de dizer lentamente. Você está me dizendo que vocês dois estão casados há 2 anos e ainda estão vivendo um amor platônico, sem nem mesmo dar as mãos? Se não der certo, vocês podem ir para a cama primeiro e casar depois. Zhou foi um pouco influenciada. Na verdade, eu também penso assim, mas Jianlin. Ela piscou os olhos como se estivesse pensando. Acho que ela está respeitando a mim e ao nosso relacionamento. Veniam, Kemenjun bateu na mesa e todos caíram. Não é uma questão de respeito ou não. Olhando para você todos os dias, ela não está dando conta do recado? Tem beleza, tem corpo, tem cérebro. Esquece, Zhou não tem cérebro perto de Jianlin. Uma esposa perfeita como essa. Jianlin está vivendo um amor platônico. Kemenjun sentiu que talvez estivesse frequentando muitos lugares extravagantes e achou que Zhou era uma beleza com cabeça de vento. Kemenjun imediatamente se desculpou. Desculpe, eu falo demais. Mas não é isso que eu quis dizer. Afinal, ela sabe o quanto Zhou se dedica aos líderes uns dos outros. Então ela não vai discutir. Depois de falar, ela pegou seu celular e apontou para Zhou. Vou te mostrar algo que adultos deveriam ver. Amor platônico não é proibido, mas sinto que vocês combinam mais com ir para a cama primeiro e casar depois. Sério. É assim mesmo?
Tem alguma coisa errada? Zhou sempre sentiu que Kim Min-jung não era muito confiável. Eu já tenho 26 anos este ano e entendo básico sobre fisiologia, só não sei sobre essa coisa de ir para a cama primeiro e casar depois. Ela concordou secretamente em seu coração, mas em termos de comportamento, ela era covarde. Nesse momento, Zhou Ruohan entregou o celular que já havia terminado de assistir para Kim Min-jung com um tom rosado suspeito no rosto. Eu sinto que tem que ter uma razão. Eu ainda não preciso disso. Kim Min-jung olhou para Zhou Ruohan. Com esse rosto corado, como ela vai tomar a iniciativa? Ela suspirou e disse. Agora é junho, e no próximo mês as aulas da sua escola vão começar. Você pode simplesmente dizer que está comemorando as férias de verão. Kim Min-jung realmente não conseguia pensar em nenhum feriado nesses 2 meses. O aniversário de Zhou Ruohan é em setembro. Ou o aniversário de Jian Lin é nesses 2 meses. Encontrar uma desculpa é bem problemático. Zhou Ruohan balançou a cabeça e disse. Não, o aniversário de Jian Lin é em março. Isso é ainda mais longe. Kim Min-jung queria suspirar. Por que você não bebe um pouco de álcool e finge que bebeu demais? E então entra direto no quarto dela? Os olhos brilhantes de Zhou Ruohan olharam diretamente para Kim Min-jung. Kim Min-jung a encarou de volta e, no final, seus olhos não eram tão grandes quanto os dela. Ela desviou o olhar, suspirou e disse, ai, então me diga o que fazer. Estive ocupado no trabalho o dia todo e não consegui ir para casa para jantar. Comi comida rápida com todos no escritório. Quando terminei, já eram mais de 7 horas da noite, mas ainda havia muitas pessoas trabalhando horas extras na empresa. Eu olhei para a hora. Se fosse normal, eu provavelmente aproveitaria para colocar. Os documentos menos importantes de lado também seriam processados. Mas hoje me lembrei de como Zhou Ruohan veio com uma lancheira ao meio-dia. No final, decidi sair do trabalho. Depois que saí da empresa e entrei no carro, hesitei por um momento e liguei para Zhou Ruohan. Ela atendeu rapidamente. Pela voz, parecia que ela estava muito feliz. O tom final da voz era ascendente. Você quer comer alguma coisa à noite? Estou voltando agora. Eu nem percebi que minha própria voz também estava sorrindo. Zhou Ruohan hesitou um pouco antes de dizer cautelosamente. Mas eu não estou com muita fome agora e ainda é cedo. Se eu te recusar, não terei a chance de comer com você esta noite? Hesitei por um momento e disse aleatoriamente. Claro que não. Se você acha que ainda está cedo, então espere até eu chegar em casa primeiro. Então vamos sair para comer juntos. Tudo bem, então estou te esperando em casa. Na verdade, fiquei feliz quando ouvi a frase estou te esperando em casa. Depois de desligar o telefone, olhei no espelho para meu rosto sorrindo. Ai, olha você. Você está sendo conquistado de novo. Que cara caipira você é. Logo voltei para casa. Assim que abri a porta, vi Zhou Ruohan, que estava sentada no sofá, pular no sofá. Em seguida, ela revelou um sorriso doce. Você voltou. Ao ver isso, dei uma resposta afirmativa e disse. Jui, você voltou. Nesse momento, Zhou Ruohan já estava correndo em minha direção, exalando seu perfume enquanto parava na minha frente. Então, olhando para mim com os olhos úmidos e brilhantes, ela perguntou, você não quer tomar um banho primeiro? Ainda é cedo. De repente, no segundo seguinte, ouvi, meninas puras como ela merecem um presente. Não sei se eu vou gostar. Gostar, não diga. Sério, não diga. Antes, eu me forçava a pensar em qual estilo de garota eu gostava. Eu realmente não conseguia dizer. Nesse momento, ouvi seus pensamentos e vi os olhares furtivos que ela me dava. Os cantos da minha boca se levantaram involuntariamente. Desta vez, sem hesitar, estendi a mão e toquei sua cabeça. O ar-condicionado está muito frio. Zhou Ruohan sempre sentia que seus pensamentos estavam sendo lidos, e ela ficou um pouco tímida com a minha pergunta. Na verdade, está tudo bem. Eu aumentei um pouco, então não está muito frio. Eu sorri e disse aleatoriamente, então eu vou voltar para o quarto para trocar de roupa primeiro e não vou tomar banho. Vou tomar banho mais tarde. Depois de dizer isso, me virei para subir as escadas. Depois de alguns passos, de repente me virei e disse a Zhou Ruohan, você está muito bonita hoje. Depois de dizer isso, subi as escadas, mas quando cheguei ao segundo andar, ainda podia ouvir seus gritos. Ela estava repetindo como um gravador que havia sido elogiada pelo marido, como uma criança. Logo depois, troquei de roupa. Coloquei uma camiseta comum e calças jeans. Quando desci, descobri que a pessoa lá embaixo também havia trocado de roupa. Por coincidência, nós dois estávamos
usando camisetas pretas e brancas. Olhando assim, parecia que estávamos usando roupas de casal. Levantei as sobrancelhas e disse sorrindo: "O que você quer comer? Vamos sair para comer agora? Já está tão tarde." Comer mingau. Uma loja de mingau abriu do outro lado do condomínio. Ouvindo-a dizer isso, percebi que havia muitas lojas abrindo perto do condomínio. Normalmente, eu raramente presto atenção a isso. E pelo tom de Zhou Ruohan, parece que ela conhece bem o lugar. "Você costuma sair para comer lanches da noite?" "Está tudo bem. Às vezes, só quando volto muito tarde ou quando estou com fome lendo um livro à noite." A brisa noturna soprava pelos cabelos da garota. Zhou Ruohan e eu caminhamos lado a lado na rua de verão. O tempo estava bom esta noite, dava para ver as estrelas. Os dois estavam de bom humor no momento. "Existem algumas lojas boas ali." Ela estava apresentando seriamente algumas lojas na beira da estrada. Isso me fez lembrar de que, no começo, Zhou Ruohan também batia na minha porta com cuidado, apenas perguntando se eu queria comer lanches da noite. Naquela época, eu geralmente estava ocupado e não tinha o hábito de comer lanches da noite. Então eu recusei educadamente. Qual era a expressão de Zhou Ruohan na época? Eu nem me lembro. Naquela época, eu parecia não ter olhado muito para ela, então ela foi comer lanches da noite sozinha depois de ser rejeitada, certo? Pensando nisso, não pude deixar de olhar mais para ela. Talvez porque ela não estivesse ouvindo minha resposta, ela de repente virou o rosto para mim. Nossos olhares se encontraram. Zhou Ruohan ficou surpresa e então estendeu a mão para tocar seu rosto. "Tem alguma coisa no meu rosto?" "Não. Você deve ter ouvido muitas pessoas dizerem que você é bonita, certo?" Eu disse sorrindo, e então apreciei pessoalmente o processo de desenvolvimento de um camaleão. Em poucos minutos, o rosto da garota ficou completamente vermelho e seus olhos ficaram brilhantes. Sua voz ficou gaguejante. É mesmo? Está tudo bem." O cérebro de Zhou Ruohan estava um pouco confuso agora. Contanto que ela fizesse contato visual comigo, ela parecia não conseguir controlar seus pensamentos, principalmente sua boca. Por exemplo, agora ela soltou: "Eu sou tão bonita. Você vai segurar minha mão? Você não estaria perdendo muito, certo?" Sua voz ficou cada vez mais baixa, e ela gritou internamente, arrependida. Ouvindo isso, eu sorri. Então, peguei a mão da garota. Eu não tinha muita experiência em interagir com garotas. Eu tinha medo de assustá-la se avançasse muito rápido. "Então, se você tiver alguma coisa, pode me dizer diretamente." A pessoa que estava chateada por ter falado sem pensar, e estava com o rosto vermelho como se estivesse se queimando porque eu estava segurando sua mão. "Minhas palavras." Ela apenas respondeu ocasionalmente. De qualquer forma, eu sentia que ela não estava ouvindo, mas a mãozinha que eu estava segurando não estava sendo honesta. Ela se moveu algumas vezes na palma da minha mão. Eu não sabia o que ela ia fazer, mas ainda relaxei minha mão. Então eu senti aquela mãozinha macia se movendo, lentamente apertando entre seus dedos até não conseguir sair. Finalmente, as mãos dos dois se tornaram entrelaçadas. Ela até balançou alegremente e então inclinou a cabeça e sorriu suavemente para mim. Olhando para ela, não pude deixar de sorrir também. Originalmente, eu pensei que ela não tinha ouvido o que eu tinha dito agora. Afinal, ela parecia estar ocupada demais ficando tímida. Eu nunca esperei que assim que entramos na loja e nos sentamos, eu a ouvisse dizer: "Eu te disse. Eu posso te dizer qualquer coisa diretamente. Então eu vou dizer." Eu balancei a cabeça sem me defender. "Sim, diga." "Meus pais querem que a gente se divorcie logo para que eles possam ter um neto." Depois de dizer isso, ela ficou olhando diretamente para mim. Olhando para Zhou Ruohan na minha frente, embora eu tenha te dito para dizer diretamente, você não precisa ser tão direta, certo? Começar falando sobre fazer bebês. Neste momento, eu já havia descoberto claramente que a maior diferença entre mim e Zhou Ruohan era que Zhou Ruohan é muito pura em seus pensamentos. Essa pureza não significa que ela é estúpida, mas por causa de seu ambiente de vida. Talvez por ser diferente de lidar com alguém esperto como eu, que sou do mundo dos negócios, Zhou Ruohan ficou surpresa com minhas palavras. Fui direto demais, né? Mas, na verdade, não precisa de rodeios. Você não se esqueceu que amanhã vamos jantar com seus pais? Eles estão casados há 2 anos, e embora o relacionamento não seja dos melhores, eles têm que ir jantar na casa dos pais todo mês. Ao ouvir o lembrete de Zhou Ruohan, eu concordei com a cabeça. Eu me lembro. Amanhã eu vou te buscar em casa. Você não tem aula à tarde, né?
Você se lembra do meu horário de aulas? A voz de Zhou Nuanyan estava cheia de alegria. Venian, só agora percebi que meus pais me cobravam para ter filhos há muito tempo, mas eu nunca tinha passado por isso. Então, isso só pode significar que Zhou Nuanyan sempre me protegeu disso. Nesse momento, Zhou chegou. Como era mingau de panela de barro, estava saindo fumaça quando chegou, através da fumaça branca e suave que subia. Eu vi Zhou Nuanyan dizer obrigado educadamente ao garçom. Olhando para o rosto branco e simples da garota, às vezes acho que uma garota tão pura, que gosta tanto de ser sarcástica por dentro, é surpreendentemente persistente. Com sentimentos complicados, ajudei-a a desembrulhar os talheres. E então servi o mingau para ela, dizendo, se seus pais falarem sobre filhos com você no futuro, diga para eles falarem comigo ou diga diretamente que eu ainda não quero. Ao ouvir minhas palavras, a garota hesitou. Agora era minha vez de ficar hesitante. O humor originalmente culpado e sombrio inesperadamente melhorou. Levantei os olhos e olhei para Zhou Nuanyan, que estava olhando para mim ansiosamente. Havia uma expectativa em seus olhos que não havia tido tempo de esconder. Talvez ela não esperasse que eu levantasse a cabeça de repente. A garota hesitou novamente. Então, seu rosto ficou um pouco vermelho e seus olhos se desviaram inconscientemente. Depois de servir o mingau para ela, peguei uma tigela para mim e disse lentamente, você disse antes que quando você estudava no exterior, você morava sozinha, em um quarto só seu. Você se importa com espaço pessoal? Tudo bem. Naquela época, eu era muito jovem. Minha mãe também morou comigo por um tempo. Mais tarde, quando eu cresci e me acostumei com a vida no exterior, comecei a ter meu próprio quarto. O marido vai me perguntar sobre isso? Ai, o que eu deveria pensar? Na verdade, é muito mais conveniente para mim, mais 2%. Eu também pensei um pouco. Se eu disser isso, existe uma chance de 1% de que meu marido me convide para morar no quarto dele. O céu está claro agora. Vamos sentar e tocar e sentir a fragrância. Então, casar com um marido é realmente ótimo. Eu até ouso pensar tão grande. Ainda dá, né? Venian, eu quero rir de novo. É que o tom dessas palavras em sua mente é muito engraçado. Olhando para a garota que já está pensando em qual pijama usar se formos morar juntos. Uma professora tão boa, como pode estar dirigindo na minha mente todos os dias? Mas eu acho muito divertido. Então, eu lentamente abri a boca e disse, então, você quer se mudar e morar comigo? Não fique fantasiando. Estou realmente te convidando para morar junto. As células cerebrais originalmente ativas pararam instantaneamente. Os olhos originalmente grandes de Zhou Nuanyan se arregalaram ainda mais. Ela estava olhando para mim como se não tivesse voltado a si. Então, eu disse outra frase. Claro, estou pedindo sua opinião. Se você não quiser, tudo bem. Eu acho que já estamos casados. Zhou Nuanyan me interrompeu antes que eu pudesse terminar de falar. Depois de terminar de falar, ela estendeu a mão e cobriu a boca rigidamente, baixando os olhos e sem ousar me olhar. Então, ela gaguejou para explicar. É que, nós já estamos casados há 2 anos. Já que vamos nos desenvolver bem, é razoável morarmos juntos, certo? Depois de terminar de falar, ela levantou a cabeça e olhou rapidamente para mim. Eu gosto muito de observar esses pequenos movimentos dela. É como o gatinho que eu costumava criar, quando ele tenta com cuidado testar os limites dos humanos. O gatinho é assim. Eu estava um pouco incomodado com seus gritos de excitação em sua mente, então rapidamente disse, isso é bom. Não se preocupe. Venha logo. Antes que nossos sentimentos cheguem a esse ponto. Eu não vou fazer nada com você. O grito parou instantaneamente. O que isso significa? Por que ele não faria nada comigo? Eu não sou bonito o suficiente? Eu não sou sexy o suficiente? Eu não tenho medo de você fazer nada comigo. Eu tenho medo que você não faça nada comigo. Tudo bem. Vamos nos mudar primeiro. Eu vou pensar sobre isso de novo. Toda vez que eu faço as coisas, eu tenho que... Eu rapidamente empurrei os acompanhamentos para perto dela, para evitar ouvir mais palavras ferozes. Coma alguma coisa rápido. Depois de terminar de comer este mingau, vamos voltar agora.
É do tipo que podemos nos mudar imediatamente hoje à noite. Embora ela estivesse gritando assim em sua mente, na superfície, Zhou Nuan apenas concordou rigidamente com a cabeça. Tudo bem. Eu vou te ouvir. Eu não conseguia conter o sorriso no meu rosto. Coma rápido. Depois de comer o mingau, caminhamos lentamente para casa. Não era tão tarde. Ainda podíamos ver os veículos indo e vindo na rua. Estávamos conversando sem rumo. Descobri que não precisava ouvir seus pensamentos. Contanto que os dois conversassem normalmente, poderíamos conversar de forma muito natural e feliz. Depois de chegar em casa, subimos as escadas um atrás do outro. Quando estávamos em frente às nossas respectivas portas, Zhou Nuan disse boa noite, mas estava pensando em sua mente. Meu marido realmente não vai me pedir para me mudar hoje à noite? Na verdade, eu não tenho muitas coisas. Aguardando minhas instruções. Tão animada. Desta vez, eu não satisfiz seus pensamentos, apenas sorri e disse boa noite para ela. Afinal, eu também precisava de tempo. Aceitando o fato de que terei mais uma companhia de cama em breve. No dia seguinte, estive ocupado o dia todo, mas ainda saí do trabalho no horário para voltar para casa. No caminho, comprei especialmente uma rosa. Zhou Nuan já havia trocado de roupa e estava esperando em casa, quando entreguei a rosa. Ela ainda disse que a mãe dela gostava de lírios e pensou que a flor seria dada ao professor Lin. Eu sei. Eu também sei que você gosta de tulipas. Não consegui comprá-las desta vez. Esta rosa é para você. Lu Ji escondeu a alegria que me deu. Olhando para a surpresa dela, me senti um pouco angustiado. É para você. Você gosta? Gosto. Ela disse sem pensar e acrescentou. Gosto muito. 2 fundos de previdência me dão um pedaço. Eu também odeio. Coma um pouco e volte para a escola. Faça flores eternas. Eu sorri e disse. Se você gosta, eu te darei todos os dias. Isso não é necessário. É muito desperdício. O período de floração de um buquê de flores é de 1 semana a 2 semanas. Você pode fazer para mim uma vez por semana? A garota não hesitou. Quando fez esse pedido, seus olhos brilharam. Olhando para você com expectativa. Porque ao receber suas flores, posso ficar feliz por 1 semana. Talvez seja para sempre. Fui pego de surpresa por essa bola rápida. Era como se essa frase tivesse atingido meu coração com força. Os batimentos cardíacos ficaram todos fora de ritmo. Sem problemas. Entrarei em contato pessoalmente na próxima vez para selecionar. Isso é ótimo. Ficarei feliz por muito, muito tempo. Eu podia sentir meu coração batendo cada vez mais rápido. Parecia que eu havia encontrado o tipo de sensação de quando vi Zhou Ruohan pela primeira vez. A experiência e a sensação de batimento cardíaco acelerado. Também parecia que eu podia entender o processo de Zhou Ruohan de se apaixonar repetidamente por uma pessoa. Acontece que é verdade. Olhei para o rosto pequeno de Zhou Ruohan, que era mais delicado do que as flores. Estendi a mão e toquei meu nariz, sorrindo e dizendo, mas, curiosamente, ela sempre sente que consegue ouvir o amor e a ambiguidade do professor Zhou na minha boca. Ok, então espere eu colocar as flores. Dizendo isso, ela corou e correu para o quarto, colocando cuidadosamente as flores na mesa e estendendo a mão para tocar suavemente a rosa vermelha. A 99ª vez que Zhou Ruohan se apaixonou por uma lição. Deveria ser possível realizar seu sonho em breve. Esta é a mais sincera voz que ouvi desde a última vez. Após a 99ª vez, olhei para a silhueta graciosa da garota. Quanto amor é preciso para contar repetidamente até 999 vezes? Deixe meu coração, que já estava batendo, palpitar rapidamente novamente. Vamos! Quando ela caminhou em minha direção, seus passos foram alegres. Estendi a palma da minha mão e sorri para ela. Posso dar a mão? Essas 4 palavras fizeram Zhou Ruohan congelar, olhando para a grande mão na frente dela. Ela imediatamente segurou sem hesitação. Claro, ouvindo a maneira feliz como ela começou a cantarolar em seu coração novamente. Eu pensei que talvez ela não gostasse muito de intimidade. Apenas um simples abraço pode deixá-la muito feliz. De nossa casa até a casa de meus pais não é muito longe. Leva apenas meia hora de carro. Quando entrei com Zhou Ruohan, o professor Lin, que estava regando as flores, olhou para ela. O jovem mestre voltou. Seu olhar de repente caiu sobre nossas mãos dadas. Então ela largou alegremente o borrifador e acenou para Zhou Ruohan. Anhan,
Vem aqui. Você emagreceu recentemente? Mãe, Zhou-Ruo-Han chamou obedientemente. Ela estava um pouco hesitante em seu coração, mas ainda soltou a mão e foi até ela. Eu também segui e chamei mãe e então reclamei deliberadamente. Mãe, você está sendo um pouco tendenciosa. Chamar Anha de forma tão íntima, me chamar de jovem mestre. Esse Anha natural fez Zhou-Ruo-Han corar. Ela olhou para mim com timidez em seus olhos. Eu naturalmente olhei para ela. Com certeza, ela cora quando é provocada. O contraste não poderia ser mais óbvio. O professor Lin olhou para os dois trocando olhares. Ela estava ainda mais feliz em seu coração. Era raro ver seu filho canalha de forma agradável. Simplesmente pegue um em cada mão e entre em casa para conversar. Nosso Anha é tão branco. Não fique bronzeado. Jianlin, vá rapidamente cozinhar com seu pai. Mãe, deixe-me fazer isso. Zhou-Ruo-Han rapidamente disse. Jianlin acabou de sair do trabalho. Ela está sentindo pena do marido. Ele começou a cozinhar assim que saiu do trabalho. Não estou sentindo pena do meu marido. De qualquer forma, estou com um pouco de vontade de comer. Eu pude ver que minha mãe estava ansiosa para esconder. Parecia que eu realmente não cozinhava em casa. Eu estava deduzindo pontos para mim mesmo em meu coração. Ok, eu cozinharei. Senhoras, esperem um momento. Tudo bem. Meu marido realmente sabe cozinhar. Obrigado, marido. Te darei uma massagem quando chegarmos em casa. E se meu marido não quiser? Não pense muito. Eu ouvi sobre a massagem. Até os passos entrando na cozinha foram alegres. Estou ansioso para ver como ele vai propor me dar uma massagem quando chegarmos em casa à noite. O professor Jian na cozinha. Virou a cabeça e olhou quando ouviu passos. Vendo seu filho chamar de volta para casa como sua esposa, o jovem mestre voltou. Ouvindo passos, ele virou a cabeça para olhar. Vendo seu filho e sua esposa chamando ao mesmo tempo, o jovem mestre voltou. Zhou-Ruo-Han espiou da porta da cozinha e disse, pai, obrigado pelo esforço. O professor Jian, que antes estava brincando com o filho, imediatamente se tornou gentil. Zhou-Ruo-Han, boa menina. Pai, precisa de mim para alguma coisa? Eu cozinho muito bem também. Observei a atitude dos meus pais em relação a Zhou-Ruo-Han. Já se passaram mais de 2 anos e finalmente percebi que, nesta casa, minha esposa é mais popular do que eu. Depois que Zhou-Ruo-Han saiu, o professor Jian olhou para mim, que estava olhando para fora, e disse lentamente, olhando para o quê? A pessoa já sumiu. Desse jeito, eu pensaria que vocês acabaram de se casar. Pensei comigo mesmo que era quase isso. Ainda me virei e disse, precisa de ajuda para lavar os vegetais. O professor Jian ainda perguntou como sempre, sobre meu trabalho e minha vida, e então mudou de assunto. Como você e Ruo-Han estão se dando? Eu, Venian, disse calmamente, estamos bem. Por quê? O professor Jian franziu a testa ligeiramente ao ouvir isso. Você está usando o amuleto de Jade que eu te dei da última vez? Instintivamente senti que meu pai estava estranho hoje. A mudança de assunto foi muito rápida. Estou usando, só tiro para dormir e tomar banho. Dizendo isso, não pude deixar de suspirar. Você é um professor, afinal, como pode ser tão supersticioso? O professor Jian viu que eu estava usando. E sua expressão melhorou um pouco. O que você sabe? O fim da ciência é a metafísica. Mas pensando bem, meu pai é um estudioso de história, então ele sempre acreditou nessas coisas. Há um mês, meus pais me chamaram de volta e me deram este amuleto de Jade, dizendo para eu usá-lo, que seria bom para minha saúde e minha vida. Meu pai sempre me vigiou, dizendo que eu não podia tirar, exceto para tomar banho e dormir, e agora ele perguntou especificamente. Perguntei com alguma curiosidade, pai, onde você arranjou isso? Seu pai pediu para alguém. De qualquer forma, use-o, é bom para você e Ruo-Han. Dizendo isso, ele fez uma pausa. Você sentiu algo estranho ao usá-lo? O que um amuleto de Jade poderia causar de estranho? Poderia ter efeitos colaterais? Eu estava prestes a dizer algo, quando de repente me lembrei que recentemente eu conseguia ouvir os pensamentos de Zhou-Ruo-Han. Parece que começou logo depois que comecei a usar o amuleto de Jade. Será que é realmente metafísica? Fiquei em silêncio por um momento e então disse. Ultimamente, sinto que minha mente não está muito boa. Enquanto falava, observava cuidadosamente a expressão do meu pai. É que sempre sinto que consigo ouvir alguns sons. O professor Jian já havia aquecido a panela e não conseguia ver nada em sua expressão. Ele até arranjou tempo para me dizer para pegar a carne que estava ao lado. Então descanse bem, lembre-se de ir ao médico.
Olhei para a atitude dele e não pude deixar de franzir a testa. Estou pensando demais? Realmente não tem nada a ver com meu pai? Mais tarde, durante o jantar, olhei para minha mãe e também não consegui perceber nada. Como sempre, o ambiente do jantar era muito bom. Só que desta vez o professor Lin perguntou diretamente à mesa de jantar: Veniam? Eu murmurei. E então coloquei um pedaço de cogumelo com alho para minha esposa, e então a vi corar, ouvindo bolhas de alegria em sua mente. Isso é realmente interessante. Ouvindo o professor Lin me chamar, olhei para ele. O que foi? Você não é mais jovem. Quando planeja ter filhos com Rohan? A pergunta direta do professor Lin me pegou de surpresa. Sua irmã não consegue ver seu cunhado por muitos dias por mês. Você é diferente. Não vou te apressar. Você e Rohan podem se ver todos os dias. Venians ou Rohan disse apressadamente. Pai e mãe, sou eu quem está muito ocupada. Não tente acobertá-lo. O professor Lin interrompeu sua mesma desculpa. Eu posso verificar suas aulas na escola. Suspirei e disse, mãe, eu estava muito ocupado antes. Isso foi antes. E agora? O professor Lin é velho, mas seu pensamento é muito flexível e ele perguntou imediatamente. Sim, e agora? Vocês dois querem um filho. Olhei com um sorriso forçado para Zhou Ruohan, que estava sendo travessa em sua mente. O professor Zhou estava olhando para mim com um rosto reto, parecendo nada pervertido, até branco e macio. Eu disse sorrindo, não estou ocupado agora, não se preocupem. Deixe acontecer naturalmente, assim será mais fácil para nós termos pressão psicológica. O que meu marido quer dizer? Ele realmente quer? Eu aceito. Marido. Assim posso tirar aquelas coisas que Mei-Il me deu. Marido, he. Marido, abracinhos. Marido. Depois do jantar, o casal acompanhou os dois velhos professores, assistiu um pouco de televisão e conversou um pouco antes de voltar para casa. No caminho de volta, ainda estava esperando que ele mencionasse proativamente o assunto de mover as coisas, mas ele não mencionou nada o caminho todo. Ele nem mesmo mencionou em sua mente. Então, depois de chegar em casa, eu deliberadamente me espreguicei. E também coloquei minha mão no meu ombro. Isso já é óbvio o suficiente, certo? Com certeza, Zhou Ruohan notou. Olhou para meus movimentos, achando-os infantis, e finalmente falou. Eu aprendi um pouco de massagem com as professoras da escola. Você quer experimentar? Minhas habilidades são poucas, mas sou super bom nisso. Pequeno mestre, experimente. Por favor, deixe-me tentar, eu ficaria muito triste. Pequeno mestre, massagear é uma combinação perfeita, eu sou realmente super atencioso. Tenho uma oportunidade para mostrar, ouço ele começar a choramingar de novo. Disse sorrindo, então, vou incomodá-la, A frase fez com que os olhos de Zhou Ruohan se arregalassem. Marido me chamando de a forma como meu marido me chama é tão diferente. Já cheguei em casa. Eu a vi corar gradualmente, e as palavras em sua mente ficaram ainda mais selvagens. Finalmente, a própria professora Zhou não aguentou mais. Então eu vou te procurar daqui a pouco. Depois de dizer isso, ela fugiu em pânico. Eu a observei subir as escadas um pouco desajeitada, e me arrependi um pouco. Tão tímida. Ainda vai ter massagem hoje à noite? Se soubesse, não teria te provocado. No entanto, 1 hora depois, alguém bateu na minha porta. Ouvi a batida e sorri involuntariamente, mas quando fui abrir a porta, fiquei completamente surpreso ao ver quem estava do lado de fora. A garota do lado de fora estava vestindo uma camisola branca de alças. Ainda por cima, curta. Suas pernas longas e esguias me impediam de desviar o olhar. Eu admito que invejo seus cabelos negros, que podem ser tocados livremente. Não lavei. Eu vim te massagear. Ela balançou o óleo de massagem em sua mão, e sua voz também era suave. Eu pensei, você veio para tirar minha vida. Eu quero abrir a porta e deixar você entrar. Zhou Ruohan está parada na porta do quarto, tentando resistir ao desejo de puxar a camisola para baixo. Será que meu marido sabe? Se meu marido gosta, por que você não se move? Não vai me deixar entrar. Meu coração está batendo forte. Mova-se rápido. Ok, marido. Você abriu a porta. Você quer um presente do seu marido em troca. Troca. Seu marido chegou. Deixe-o entrar.